Agora que a gente já tem o nosso layout simplificado, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a separar os elementos. Como assim? Vai ser o seguinte, a gente vai usar a seguinte lógica. A ideia vai ser a gente separar os principais elementos desse nosso código HTML em várias partes, ok? Então, por exemplo, você vai entender, vou deixar isso bem claro aqui, inclusive. Vou fazer o seguinte, eu vou criar um arquivo aqui chamado head.php. Head é a cabeça, ok? É o cabeçalho. Nesse código, por incrível que pareça, nós não vamos ter nenhum código PHP, pelo menos por enquanto, ok? E o que eu vou colocar? Eu vou pegar essa parte do layout até aqui, tá vendo onde tem a parte do menu horizontal e etc? Até aqui, vou copiar e vou colar aqui, certo? Então nesse arquivo PHP só tem isso, só teremos isso, ok? Legal. Agora é o seguinte, fora isso a gente tem um menu, certo? Então eu vou criar um arquivo chamado menu.php. Ó, acabei de criar. Também ele não vai ser dinâmico. Então eu vou copiar somente essa parte, ok? Vou colar aqui, salvei. Depois nós temos a parte principal que nós vamos considerar, inclusive, que é a parte chamada de conteúdo, ok? Essa parte de conteúdo que vai fazer todo o tchan da história, ok? Vamos deixar ela por último. E do conteúdo para baixo, nós temos a parte que é o footer, que é o rodapé do nosso site, ok? Então eu venho aqui, vou criar o arquivo footer.php, certo? Está aqui o nosso rodapé. Então nós temos aqui o head, né? Ou header, a gente pode trocar como cabeçalho mesmo. Vamos, talvez fique, sou isso até um pouco melhor, vamos dizer. Como que eu dou um rename aqui? Vou chamar ele de header, ok? Bacana, tá renomeado, tá como header. Então a gente tem o menu e o rodapé. Tudo isso em arquivos separados, ok? Agora, o que a gente vai ter que começar a entender? A gente vai ter que juntar esses arquivos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode juntar esse arquivo num arquivo único chamado index.php, por exemplo. Ok? Então, vamos lá. Index.php. O que esse index.php vai fazer? Ele vai juntar o header, o menu, o footer e o conteúdo, ok? E o conteúdo num arquivo só, ok? E o conteúdo ele vai ser trazido de acordo com o que a gente vai querer acessar. Então, se você perceber a partir de agora, a gente não vai ter muito mais o que mexer com esse index.html, uma vez que nós separamos todo o nosso HTML, né, em vários arquivos .php, e depois a gente vai consolidar isso no próximo vídeo e vamos trabalhar um pouquinho com a lógica para facilitar a nossa vida, para criar navegação, para criar os outros arquivos, inclusive, né? Então esse é o grande fator aí que você tem que entender. Saber separar bem os arquivos, ok? Dependendo do projeto, você pode separar até um pouco mais, mas isso é caso a caso, né? Óbvio, eu simplifiquei isso aqui para essa loja aqui, né? Eu simplifiquei esse layout, mas de qualquer forma, essa separação ela acabou ficando muito interessante, porque nós temos aqui tudo que toma conta da parte de cima do site, né? Talvez a gente pudesse, o header, ter só essa parte do header do HTML e ter uma parte chamada topo, que cuida somente da parte do topo do site também. A gente poderia ter criado um arquivo a mais. Mas, da forma que tá o suficiente. Legal? Qual que vai ser o nosso próximo passo no nosso outro vídeo? Vai ser o seguinte, como a gente consolidar isso e aprender a lidar com esse tipo de coisa para fazer uma navegação consistente utilizando isso.
Ok? Certo? Então, até a próxima.